Dilatação dos líquidos. Bom, já para nós trabalharmos com dilatação dos líquidos, nós vamos trabalhar com dilatação volumétrica, que nós já vimos na aula passada. Acontece o seguinte, que quando você vai estudar a dilatação de um líquido, você tem que pensar o seguinte, o líquido está dentro de um recipiente. Então, o volume de líquido que ocupa no recipiente ali, você vai ter que considerar isso. Tá? Você tem um líquido e tem o recipiente. E o líquido, ele ocupa, né, um formato do recipiente. Então, independente aí do tipo de recipiente, no momento em que você aquece, você vai ter o líquido dilatando e terá também o recipiente dilatando. Então, olha, como nos líquidos não apresentam forma própria, ao estudar a dilatação dos líquidos, tem de se levar em conta a dilatação do recipiente sólido que o contém. De maneira geral, os líquidos dilatam sempre mais que os sólidos, ao serem igualmente aquecidos. Né? Você tem assim, o líquido, como as moléculas estão mais independentes do que no sólido, né, elas estão menos presas, o líquido vai dilatar mais do que o sólido. Assim como o gás vai dilatar mais que o líquido. As moléculas dos gases estão mais independentes ainda, mais do que dos líquidos. Tá? Elas estão as moléculas estão mais distantes umas das outras, né? Menos ligadas umas às outras. Tá? Então você terá aí no líquido uma dilatação maior do que a dilatação do recipiente. Então você vai ter que considerar isso. Olha, no aquecimento de um líquido contido num recipiente, o líquido irá, ao dilatar-se juntamente com o recipiente, ocupar parte da dilatação sofrida pelo recipiente, além de mostrar uma dilatação própria, chamada de dilatação aparente. Vamos entender o que é isso. Olha, eu tenho aqui um recipiente, eu coloquei o líquido assim um pouco mais azulado aqui, tá vendo? Eu tenho um recipiente que está com uma quantidade de líquido aqui, olha, até esse ladrão, aqui tem um ladrão. Tá? Ao aquecer esse recipiente, eu vou estar aquecendo o recipiente junto com o líquido. Só que o líquido dilata mais do que o recipiente. Esse pontilhado aqui equivale ao volume de líquido que você tinha inicialmente aqui. Então o que vai acontecer? Olha, observe que o volume de líquido aqui estava limitado ao recipiente aqui, ó. Tá? Como o recipiente irá dilatar também, então esse líquido vai passar a ocupar esse espaço do recipiente dilatado aqui, além da dilatação do próprio líquido que nós teremos aqui. Tá? Então você terá aqui a dilatação do recipiente e a dilatação do líquido. Como o líquido dilata mais do que o recipiente, ele vai extravasar aqui pelo ladrão. Tá vendo? Essa quantidade de líquido que extravasa aqui é a quantidade de líquido que dilatou a mais que o recipiente. E nós chamaremos esse líquido que extravasa de dilatação aparente do líquido. Por que dilatação aparente? Imagina que se não houvesse esse ladrão aqui. Tá? O que iria acontecer? O líquido iria subir aqui. Tá? Mas o tanto que o líquido irá subir aqui no recipiente não equivale à dilatação do líquido somente, porque o recipiente também está dilatando. Tá? Então nós teremos aí uma dilatação real do líquido, teremos também uma dilatação real do recipiente, e a diferença entre a dilatação do líquido, que é maior, com a dilatação do recipiente, que é menor, dará o que nós chamamos de dilatação aparente. É o que você vai estar enxergando. Porque a dilatação do recipiente, né, gente, você não percebe. A olho nu, você não vai ver. Você, quando coloca uma panela no fogo, você não observa ali que a panela está dilatando. Ocorre a dilatação da panela, mas você não observa isso a olho nu. Já o líquido é fácil, porque ele vai subir, pode até transbordar. Então o líquido a gente percebe com mais facilidade, exatamente devido à facilidade de dilatação do líquido. Ele vai dilatar bem mais do que o recipiente. Tá? Então, o que nós teremos? A variação de volume aparente do líquido, que é aquilo que você enxerga, é aquele negócio, né? Se não tivesse um ladrão, você estaria vendo o líquido subindo aqui. Tá? Esse tanto nós vamos chamar de variação de volume aparente, que aparentemente é o que o líquido está dilatando.
Só que o líquido, essa variação de volume aparente será igual o que o líquido realmente dilata menos o que o recipiente realmente dilata. Ok? Isso é fácil de calcular, né? Porque o que o líquido realmente dilata? Você vai usar a equação de dilatação do líquido. Gama V0 ΔT. O que o recipiente realmente dilata? Gama do recipiente V0 ΔT. E esse V0, você vai pegar o V0 no início do problema até onde você tem líquido. Tá? Você vai fazer isso para o recipiente, para o líquido e esse ΔV aparente aqui também. Tá? Que você tem que imaginar o seguinte, a experiência começa com o volume até onde o líquido ocupa. Tá? Aquele volume que tem acima do líquido ali não interessa. O líquido, como ele vai dilatar mais que o recipiente, ele vai poder até ocupar todo aquele volume. Vai depender aí da temperatura, de como o líquido vai estar dilatando e etc. Lá, e logicamente é o espaço que você tem ali acima do líquido. Então nós temos aqui, olha, ΔV aparente é o que aparentemente você vê dilatar. ΔV real é a dilatação real do líquido. ΔV do recipiente é a dilatação do recipiente somente. Então vamos trabalhar essa equaçãozinha que surgiu aí. Olha, ΔV aparente não é igual a ΔV real menos ΔV do recipiente? Quem é o ΔV aparente? Tá? Então nós vamos trabalhar esse ΔV aparente como se fosse uma dilatação. Olha, eu vou chamar de gama aparente, volume inicial, que é aquele volume inicial até onde tem o líquido, vezes a variação de temperatura. Ok? É como se fosse um outro líquido ali, porque é o seguinte, o líquido ele vai ter uma dilatação boa. Mas como o recipiente vai dilatar também, aparentemente o líquido não vai dilatar o que ele deveria dilatar realmente. Não é? O que você vai estar vendo a olho nu. Porque o líquido vai dilatar realmente o que ele tem que dilatar, só que como o recipiente também está dilatando, aparentemente o líquido não estaria dilatando aquilo tudo. Tá? Então vai enganar um pouquinho. Então nós teremos assim, o gama aparente vezes volume inicial, vezes a variação de temperatura vai ser igual. ΔV real do líquido, aí você pegaria o gama do líquido, que nós estamos chamando aqui de gama real, é igual variação de volume real do líquido. Gama real do líquido vezes volume inicial do líquido vezes a variação de temperatura. Tá? Temos que ver que a variação de temperatura vai ser igual para todo mundo, para o líquido e para o recipiente. Menos ΔV do recipiente, que vai ser gama do recipiente vezes volume inicial, que é o volume inicial até onde você tem o líquido, vezes a variação de temperatura. Então, como nós vimos aqui, né? O volume inicial será igual aqui, ó. Em todos eles aqui você vai ter o mesmo volume inicial. Então você vai poder simplificar, né? É como se eu dividisse todos eles por V0. B, a variação de temperatura, idem. Tá? Porque você vai aquecer o recipiente, que por sua vez vai aquecer o líquido. Então essa variação de temperatura do recipiente e do líquido também vai ser a mesma. Então nós vamos poder simplificar também. O que vai sobrar? Que o gama aparente será igual ao gama real do líquido menos o gama do recipiente. Então vai ficar fácil quando eu pedir para você quanto que aparentemente o líquido dilatou. Você vai poder usar a equação simples, gama aparente V0 ΔT. Mas quem é esse gama aparente? É o gama real do líquido menos o gama do recipiente. É lógico que esses dados têm que ser dados, né, para você poder calcular diretamente assim. Então você pode calcular cada uma dessas dilatações separadamente. Inclusive a dilatação aparente, que nada mais é do que a diferença entre a dilatação real do líquido e a dilatação real do recipiente. Ok? Você vai calcular simplesmente, você usa a fórmula de dilatação volumétrica, né? Você tem assim, ó, ΔV aparente igual a gama aparente V0 ΔT.
Tá? Quem é o gama aparente? É o gama real do líquido menos o gama do recipiente. Agora vamos supor que eu pedisse a dilatação real do líquido. Olha, você ia chamar ΔV do líquido seria igual ao gama do líquido V0 ΔT. Ou real, né? A gente pode colocar real aqui. E se eu te pedisse a dilatação do recipiente, variação de volume do recipiente vai ser igual gama do recipiente, volume inicial, variação de temperatura. Então você pode calcular independentemente a do líquido, a do recipiente e a aparente. Se você quiser calcular direto, você pode calcular também a aparente. Ok? Que outra coisa que você poderia fazer é o seguinte, é voltar aqui no início, né? Se eu te pedir a dilatação aparente, você poderia calcular a dilatação real do líquido, calcular a dilatação real do recipiente e fazer a diferença. Só que aqui vai dar mais trabalho, né? É preferível você pegar essa equação aqui direto e já trabalhar direto aqui, ó. Basta antes você calcular o gama aparente aqui, se já não foi dado, né? Uma curiosidade clássica é essa aí. Imagine o seguinte: você tem um copo de água e coloca uma pedra de gelo ali dentro, tá? O copo vai ficar bem cheio. Olha aqui, você tem a pedra de gelo, tá vendo? Um copo de água. E a água aqui está quase transbordando. Então, à medida que esse gelo derrete, o que você acha que vai acontecer? O gelo derretendo, ele não vai virar água? Se o copo está completamente cheio de água, você acha que essa água vai transbordar? Sim ou não? Essa é a pergunta. Tá? Então vamos lá, observação. Sabemos que a água tem um comportamento diferente entre 0 e 4 graus Celsius. Portanto, o que você acha que irá acontecer se você colocar um copo com água e gelo até a borda? Ao derreter o gelo, a água irá transbordar do copo? Essa é a pergunta. Tá? Então, depois eu vou mostrar a experiência para vocês em vídeo, mas olha só. Lembra daquela ideia, né? De 0 a 4 graus Celsius, o que acontece com a água? Ela diminui o volume, ela não vai estar aumentando o volume. Então, de 0 a 4 graus Celsius, a água vai estar diminuindo o volume e o recipiente de 0 a 4 graus Celsius vai estar dilatando, ele estará aumentando o volume. Tá? Então, nós temos aqui, ó, gelo e água com o mesmo volume. À medida que o gelo vai derretendo e esse ambiente aqui vai aquecendo, né? Porque afinal de contas o copo está aqui exposto ao ambiente, não é? Então o ambiente, como está numa temperatura mais alta, ele vai aquecer tanto o copo quanto a água aqui. Então há uma tendência do recipiente dilatar e a água com o gelo não, o volume vai diminuir. Ok? Então, de 0 a 4 graus Celsius não haverá transbordamento. A 4 graus Celsius o gelo já virou completamente água, né? É lógico que se você continuar aquecendo o recipiente, vai ter um momento em que irá transbordar. A água vai passar a ter um volume maior do que o recipiente, se você continuar aquecendo. E aí sim irá transbordar depois. Tá? Mas no momento, simplesmente, se você deixar o gelo dentro de um copo completamente cheio de água, à medida que o gelo derrete, essa água não irá transbordar. Vamos ver no vídeo a seguir? E aí galera, favorável? No experimento do dia, temos um copo completamente cheio com gelo e água. E quando o gelo derreter, transborda ou não transborda? Se liga no que acontece. O gelo boia na água porque é menos denso que ela. Lembra do experimento anterior? Então, quando o gelo virar água, ficará mais denso, ocupando assim menos espaço. Por isso, não transborda. Então vamos aos exercícios de aprendizagem. Primeiro, um recipiente de vidro contém 400 centímetros cúbicos de mercúrio. Vamos pegar isso como dado, né? A solução. Olha, o volume inicial do recipiente ali com mercúrio, 400 centímetros cúbicos. Tá? De mercúrio a 20 graus Celsius. Então essa é a temperatura inicial do recipiente do mercúrio. Determinar a dilatação real e aparente do mercúrio quando a temperatura for de 35 graus Celsius. Então eu quero o ΔV do mercúrio, que é o ΔV real, e o ΔV aparente,
que no caso aí vai ser então a variação de volume do mercúrio menos a do recipiente. Né? E observe que eu dou aqui, olha, o gama do recipiente, que é de vidro. Tá? E aqui nós temos o gama do mercúrio. Bom, eu quero essas dilatações quando a temperatura atingir a 35 graus Celsius. Então, primeiro, vamos à dilatação real do mercúrio. Eu sei que a equação de dilatação volumétrica é ΔV, então, do mercúrio, é igual a gama do mercúrio V0 ΔT. Dilatação volumétrica. Então vamos substituir o que nós temos aí. Olha, ΔV do mercúrio vai ser igual a gama do mercúrio. Nós temos aqui, olha, eu coloquei 18 vezes 10 a menos 5. Observe que a vírgula teve que andar 5 casas para a direita para dar 18 aqui. Né? Então você tem aqui, ó, 18 vezes 10 a menos 5, vezes volume inicial, 400. Eu coloquei 4 vezes 10 ao quadrado. Estou colocando em potência de 10 para ficar mais fácil de fazer o cálculo. Tá? Vezes a variação de temperatura. Olha, a temperatura final menos a temperatura inicial. 35 menos 20, que vai dar 15 graus aqui. Né? Então, na próxima linha aqui, olha, nós vamos ter 18 vezes 4, 72. 10 a menos 5 vezes 10 elevado a 2, 10 elevado a menos 3. 35 menos 20, 15. 72 vezes 15 vai dar 1080 vezes 10 a menos 3 centímetros cúbicos, que é a unidade de volume que nós tínhamos aqui no início. Ok? Eu ainda posso colocar a vírgula aqui depois da primeira casa significativa aqui, né? Olha, 10 a menos 3 vai dar 1,080 centímetros cúbicos. Esta foi a dilatação que o mercúrio sofreu. Bom, agora para calcular a dilatação aparente, eu poderia calcular a dilatação do recipiente, eu tenho aqui o gama do recipiente, tá vendo? E fazer a diferença, né? A dilatação do mercúrio menos a dilatação do recipiente. Só que eu não vou fazer assim não, eu vou usar a equação da dilatação aparente. Olha, ΔV aparente é igual a gama aparente V0 ΔT. Primeiro vamos calcular quem é esse gama aparente. É o gama do mercúrio menos o gama do recipiente, que no caso é do vidro. Então um gama aparente será igual, olha, gama do mercúrio, 1,8 vezes 10 a menos 4, não é? Coloquei a vírgula aqui depois do 1, né? 1, 2, 3, 4 casas, 1,8 vezes 10 a menos 4. Menos gama do vidro, andei com a vírgula até depois do 3 aqui, ó, vai dar 1, 2, 3, 4, aliás não, até aqui, até o 0,3 para dar 10 a menos 4 também, tá vendo? Então aqui, ó, 0,3 vezes 10 a menos 4. Deixa 10 a menos 4 aqui, 10 a menos 4 aqui, ok? Eu vou poder fazer a diferença aqui, ó. 1,8 menos 0,3 vai dar 1,5 vezes 10 a menos 4. Este é o gama aparente. Agora eu quero a variação de volume aparente. Vamos substituir esse gama aparente na equação. No lugar do gama aparente ali, então, eu vou colocar 1,5 vezes 10 a menos 4. Vezes o volume inicial, que era 400, 4 vezes 10 ao quadrado, vezes a variação de temperatura, 15 graus Celsius, já tínhamos calculado aqui. Tá? Então, o que nós temos aqui? Olha, 15 vezes 4, 60. 60 vezes 1,5 vai dar 90. 10 a menos 4 vezes 10 elevado a 2, 10 a menos 2. 90 vezes 10 a menos 2. Olha, 10 a menos 2, você anda com a vírgula 2 casas para a esquerda aqui, vai dar 0,90 centímetros cúbicos, ou seja, 0,9 centímetros cúbicos é o que aparentemente você vai ver o mercúrio subindo. Tá vendo? Olha, o mercúrio, ele dilatou 1,080 centímetros cúbicos. Mas você vai ver ele subindo ali no vidro apenas 0,90 centímetros cúbicos. Por que isso? Porque o vidro também dilatou. Tá? A gente não percebe que o vidro está dilatando, mas ele vai dilatar. Então você vai ver essa diferença, vai dar essa diferença aqui. Ó. Se você calcular a diferença aqui entre 1,080, né, que é o que realmente dilatou, com isso aqui, olha, com ΔV aparente, você vai ter o tanto que o vidro dilatou.
que o recipiente dilatou, né? Essa diferença aqui vai dar o que o recipiente dilatou. E você poderia calcular aí também o ΔV do recipiente, né, com gama do recipiente, V0 ΔT, você ia chegar a esse resultado, que é essa diferença aí. Vamos ao segundo. Um tubo de vidro graduado contém água. A 10 graus Celsius, um técnico lê o volume de 60 centímetros cúbicos. Então vamos lá, vamos pegar esses dados. Tá? Nós temos aí, numa temperatura inicial de 10 graus Celsius, o técnico vai ter um volume inicial de 60 centímetros cúbicos. Aquecendo a água até 90 graus Celsius, temperatura então 90, o mesmo técnico lê um volume de 60,85 centímetros cúbicos. Olha, isso aqui não é um acréscimo de volume. Ele vai ler esse volume. Então esse volume que nós chamamos de volume aparente. Então nós temos o volume aparente aí de 60,85 centímetros cúbicos. Determine o coeficiente de dilatação volumétrica da água. Olha, eu quero o gama da água nesse intervalo. Dado o coeficiente linear do vidro, tá vendo a pegadinha aqui, ó? Aqui não é o gama do vidro, é o alfa do vidro. É o coeficiente de dilatação linear. Então o alfa do vidro é 2,7 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Tá? Como nós vamos ter que trabalhar com o gama do vidro, tá? O coeficiente de dilatação volumétrica, você sabe que o coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então 2,7 vezes 3 dará 8,1. Vezes 10 a menos 5, você repete aqui, né? Então nós teremos 8,1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, é o gama do vidro, que é o gama do recipiente. Como eu quero o coeficiente de dilatação volumétrica da água, eu não dei para você o coeficiente de dilatação da água. O que eu dei aqui foi o do vidro. E te dei dados para você calcular o aparente. Tá vendo? Então nós vamos ter que trabalhar aqui com a variação de volume aparente. Porque se eu tiver o gama aparente com o gama do vidro, eu acho o gama da água, que é o coeficiente de dilatação volumétrico da água. Né? Então vamos fazer isso, olha, eu vou trabalhar lá, ΔV aparente é igual gama aparente, volume inicial vezes a variação de temperatura. Vamos substituir. Quem que é o ΔV aparente? Olha bem, o volume final aparente não era 60,85? E o volume inicial era 60. Então você vai ter uma variação de volume aqui, ó, de 0,85. Então olha, 0,85 é a variação de volume aparente. Isso vai ser igual ao gama aparente, que inicialmente eu vou ter que calcular. Volume inicial, 60. Variação de temperatura de 10 para 90, você tinha uma variação de temperatura aí de 80 graus Celsius. Tá? Então agora, olha, fazendo essa 60 vezes 80, nós teremos 480, que eu já passei para cá dividindo, olha. 0,85 dividido por 480. Esse vai ser o gama aparente. Olha, para fazer essa conta aqui, tá? Eu prefiro assim, coloque em potência de 10 aqui, né? Que eu vou ter aqui 85 dividido a 850 por 480, até vai dar um número maior do que 1 aqui. Então vamos escrevendo isso em potência de 10. Olha, 85 vezes 10 a menos 2, dividido por 48 vezes 10. Tá vendo? Potência de 10 aqui. 85 dividido por 48 dará 1,77. 10 a menos 2 dividido por 10, 10 a menos 3. Tem aqui o gama aparente. Tá? Bom, é aquilo. Eu tenho agora o gama aparente e tenho um gama do vidro. Para calcular o coeficiente de dilatação da água, tendo os dois, eu chego lá. Porque você sabe que o gama aparente é o gama do líquido, que no caso do gama da água, menos o gama do vidro, do recipiente. Vamos substituir então, gama aparente, olha, 1,77 vezes 10 a menos 3. Olha que eu botei aqui a 10 a menos 5, por quê? O gama do vidro não está com 10 a menos 5 aqui, ó. Tá? Então eu vou colocar 10 a menos 5 também. Para 10 a menos 3 virar 10 a menos 5, olha, você tem que multiplicar aqui por 100, né? A vírgula vai dar duas casas
E aqui então vai virar 10 a menos 5. Ó, 177 vezes 10 a menos 5 é igual ao gama da água menos o gama do vidro que foi dado. Tá, agora eu vou passar esse gama do vidro somando, né? Então eu vou ter que o gama da água vai ser 177 vezes 10 a menos 5 mais 8,1 vezes 10 a menos 5. 177 mais 8,1, 185,1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, né? Isso aqui vai ser o gama da água. Mas o certo é colocar a vírgula depois da primeira casa significativa aqui, né? Vamos lá 1,851, como eu tive que andar duas casas aqui para a esquerda, olha. Aqui então você vai somar 2, né? Vai dar 10 a menos 3. 1,851 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1 é a resposta do problema. Vamos ao outro? Um recipiente de vidro está completamente cheio de um determinado líquido. O conjunto é aquecido, fazendo com que transborde um pouco desse líquido. A quantidade de líquido transbordado representa a dilatação. E aí? Né? Exatamente, esse líquido que transborda é o que a gente chama de dilatação aparente do líquido. Do líquido apenas, olha, para ser do líquido apenas, só se o recipiente não dilatasse. Se você está aquecendo os dois, o recipiente também está dilatando. Do líquido menos a dilatação do recipiente. É isso aí, tá? O líquido ele dilata mais que o recipiente. Então isso aqui, a letra B, é exatamente a dilatação aparente. É a nossa resposta aí, tá? Bom, encerra a aula por aqui. Faça os exercícios da lista anexa. Estou deixando mais uma lista anexa aí para você treinar essa parte aí de dilatação dos líquidos, né? Dilatação aparente. Até a próxima aula.